Olá pessoal, estamos chegando aqui na nossa live tradicional de sábado. Quero dar muitas boas-vindas para você que está chegando aí para nos acompanhar nesse bate-papo. Hoje estaremos dando continuidade ao assunto da semana passada, ao bate-papo que tivemos com o pastor Daniel e a pastora Marisa Oliveira, eles que são coordenadores nacionais da área de casais na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu já quero ir agradecendo a companhia do Portela e da Sila, nossa liderança de casais aqui da igreja local, Quadrangular São Cristóvão, Joilton Tavares chegando, pastora Marisa já está se conectando conosco, missionário Edenilson, Sila está dizendo, eu e Portela colados, né? Paz, meus Então, filhos, Deus que abençoe bom que vocês estão vocês. aqui Maria comigo. Eduarda está dizendo oi, Stephanie, enfim. Bem, eu vou tentar estabelecer já a conexão com os nossos convidados especiais. A Thaís também está chegando. Olá, Thaís, Irani Rossóis, Stephanie, enfim. Deixa eu dar uma boa noite, né, ao pessoal que está aí se conectando conosco. Quero dizer para vocês que serão momentos muito agradáveis. Hoje vocês vão aprender uma dinâmica aqui ao vivo. A pastora Marisa e o pastor Daniel irão ensinar para a gente uma dinâmica muito legal. Nós vamos falar muito sobre relacionamento entre marido e mulher, entre família. Quero que você mande a sua pergunta, tá certo? E participe, fique aí coladinho e convide mais pessoas, que vai ser muito bom. Ok? Vamos tentar a conexão já aqui com os nossos convidados especiais, tá bom? Pastora Marisa e pastora Janice, chegando agora, coordenadora lá da região da Praia Grande. Hoje o superintendente é o nosso querido pastor Cosme dela, o Panéia, e o pastor, agora fugiu o nome, pastora Janice e pastor Coloca aí, pastor Armando. Né? Um abraço para eles. Bem, boa noite, pastora Marisa, boa noite, pastor Daniel. Estamos de volta. Contamos nos dedos os dias para nos reencontrarmos. E o pessoal, né, estava muito ansioso, né, cheios de expectativa para esse bate-papo, para essa continuidade desse bate-papo. Deixa eu falar, vocês estão muito bonitos, assim. Combinado, ó. Eu estou chegando na Bahia hoje, minha filha. Eu estou chegando na Bahia, tem que ir muito bonito para a Bahia hoje. Não, ó, gostei do look, viu? Ó, perfeito. Pronto, o Ian Groove está chegando agora. Estou aqui ajeitando aqui só para melhorar aqui o ângulo da câmera. O Ian Groove chegou. Não esquece de fazer a pergunta no finalzinho, né? Porque Groove, a pastora Marisa, né, ficou com essa curiosidade. Aí você responde, viu, Ian? Que no finalzinho a gente transmite para ela. Tá bom? O Ian é o nosso filho mais velho, está acompanhando também nossa live. Bem, pessoal. E aí, como é que vocês estão, meus pastores? Tudo bem? A família? Como passaram a semana? Está tudo certo, em que pese a restrição, né? Uhum. Porque essa restrição ela está sendo realmente contundente. Horário de culto fica em casa. Exatamente. Então, é muito esquisito, mas assim, no quesito casamento e casal, está uma bênção. Eu estou especializando em lavar louça. É uma bênção, sabe? Dizem que é bom para estresse. Mas já falaram que é afrodisíaco também. Viu? Já disseram que é afrodisíaco também. Deve ser moeda de negociação. Ô, pastora Marisa. Pastora Marisa, é ação voluntária ou a senhora pede com jeitinho? Não, está sendo voluntária. A pandemia está fazendo milagres. É por isso que a Bíblia diz que tudo contribui, né? Até um... Ele chega antes. Quando eu vou chegar, ele já está fazendo. Aí eu não vou tirar essa honra dele, né? Então eu deixo fazendo a parte para... Tá assim. Quando eu vou ver, ele já está lavando. Está uma bênção. Palminhas para o senhor, viu? Um monte de palminhas aqui das mulheres. Amém. Mas nós estamos abençoados. Antes de entrarmos no assunto do casamento vitaminado, como pastores, né? A minha igreja está respondendo na faixa de 80%.
né, de 80% a 85%, eu considero, quando eu digo 80% a 85%, participação na Santa Ceia, também na questão de participação nas lives que nós estamos fazendo, e também participação no aspecto administrativo e financeiro. Glória a Deus. E, surpreendentemente, nós estamos vendo esse resultado, né? E não sabemos, nós realmente não sabemos até onde irão essas restrições. Verdade. E precisamos muitíssimo, realmente, da graça de Deus. Mas Deus não nos falta, né? Deus é conosco. Ok. Amém. Antes Eu poderia já fazer um preâmbulo? Poderia fazer um preâmbulo da nossa dinâmica? Mas, ou você já tem uma palavra antes? E eu quero falar rapidinho aqui. Primeiro, Sim. eu quero agradecer, estava passando aqui na tela, a companhia do pessoal lá de Itabuna, da região do pastor Alberto e da pastora Francisca, o Davi, que está conosco, e os líderes de casais lá da região, os coordenadores. Da nossa região. Quero agradecer também aos coordenadores regionais da nossa região, pastora Marli, pastor Luiz, e os líderes locais da nossa igreja, Portela e Sila. Agradecer também o pastor Josemar e esposa, que são coordenadores lá da região de Malhada de Pedras, pastora Janice, pastor Armando, coordenadores regionais da região da Praia Grande, é uma das regiões aqui da capital, né, cujo superintendente é o pastor Cosme, secretário estadual de missões. E outros vão passando aqui pela tela, a gente vai tentando identificar e depois agradecer. Antes disso, também quero mandar nossos parabéns para o Ailton, né? Irmão Ailton e irmã Joana, que estão comemorando 35 anos de casais. Casal de diáconos da nossa igreja. É um casal de diáconos da nossa igreja que está aqui na live acompanhando a gente. E a filha também, a Jaine, né, que também é enfermeira de um grande hospital, é responsável pela parte de UTI neonatal daqui de Salvador. Meu Deus. Então, ela está vivendo essa pandemia aí de uma forma bem intensa na parte do combate, né, do tratamento, do auxílio às pessoas que estão lá no hospital e que, de alguma maneira, às vezes, né, são pessoas contagiadas, mesmo numa situação de neonatal, e também evitando que esse mal, né, chegue com maior incidência nesse grupo tão carente, né, que são os recém-nascidos e as próprias mães. Vulneráveis, né? São tão vulneráveis as mães que deram à luz recentemente. Bem, pastor Daniel e pastora Marisa, vocês com a palavra, vamos começar já. Hoje tem dinâmica, muita coisa, né? Boa, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Amém. Vocês com a palavra. Mas foi referido à região de Itabuna. Eu deixo o meu abraço ao pessoal de Itabuna, há mais ou menos uns 30 anos atrás, né, bem? Por aí. Há mais ou menos 30 anos atrás, eu preguei na igreja de Itabuna, onde o superintendente na época era meu sobrinho, né, Oséias Corrêa de Araújo. O pastor Oséias, ele é mais velho do que eu, mas eu sou tio dele. Entendeu? Exatamente. E nós pregamos na igreja de Itabuna, estivemos no fim da Bahia, e uma característica marcante do povo baiano é a hospitalidade. Verdade. Então, eu tenho boas memórias. E talvez alguém de Itabuna vai lembrar do pastor Oséias. Eu sou tio do pastor Oséias. Isso. Ok? Só se situar. O Odaí está aqui também representando a região 240, que é o Nápoles, que o superintendente é o pastor Milton Salles, e também é o nosso secretário administrativo daqui da Bahia. E eu quero mandar um abraço para ele lá, né, da região Extremo Sul, que cuida daquela região Porto Seguro. Enfim, é um circuito turístico muito desejado pelo pessoal, tanto da Bahia como por quem é de fora. O Odaí está falando, pastor Oséias é meu pai na fé, fui batizado por ele. Né? Que bênção. Aí, está em casa. Hoje Itabuna tem duas regiões, uma região que é liderada pela pastora Ivone e a outra região que é liderada pelo pastor Alberto, que é a esposa a pastora Francisca. Então, são duas regiões na cidade.
tá bom? Bem, gente... Vou me referir a ele, ao pastor Oséias. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Casamento vitaminado, né? Vitamina. Substância que os alimentos fornecem em muito pequena quantidade. Em doses pequenas. Né? A contraposição da vitamina são as pílulas que enfraquecem. Então, nós temos aqui vários tipos de situações que estão aqui numa caixinha, e a pastora ela vai pegar esses vários tipos de vitaminas ou pílulas que enfraquecem aleatoriamente. Nós não estamos com um ordenamento aqui, ó, vamos para esse assunto, vamos para o outro, não. Vai ser aleatoriamente. Assim como chegam as situações. Isso, fala um pouquinho sobre isso. Assim como chega. Primeiro, quero cumprimentar todos, passa já com todos. Eu já fui chegando primeiro na Bahia, né? Eu fui primeiro, tem que estar bonita para chegar na Bahia. É um prazer estar com vocês também. E a live da semana passada refletiu em algumas regiões também aqui do estado de São Paulo. Glória a Deus. O pessoal entrou e me deu o feedback dessa live, né? E eu acredito que esteja até hoje também, né? Com certeza. Mas vamos lá. Como o pastor disse, primeiro, todo casamento precisa de vitamina? Sem dúvida. O que vocês acham? Todo casamento precisa de vitamina? Totalmente. Precisa. Todo casamento precisa de vitamina? Se pretende ser um casamento saudável, precisa. Um casamento saudável precisa de vitaminas. Inclusive, exatamente. Eu estava olhando algumas definições, né? Uma das definições de vitaminas é que elas são elementos indispensáveis à vida. Então, assim como ao corpo humano é algo que não pode ser dispensado, no casamento também a gente não pode desprezar a importância dessas vitaminas aí que vocês vão dizer. E cada etapa da vida nós precisamos um tipo de vitamina. E elas têm que fazer parte de todo o processo para que o organismo reaja e tenha saúde até o final. E é a mesma coisa com o casamento. Então, também são etapas que continuam precisando, cada etapa, a sua vitamina. Não é verdade? A mãe, quando vai gerar uma criança, o médico já começa a passar vitamina para a parturiente, para poder a criança ter os nutrientes necessários para essa formação. Deixa eu pegar, então, essa metáfora aí. Então, significa que as vitaminas que a senhora vai dar hoje já vai servir para a turma que está namorando e noivando, né? Com certeza. Porque, de alguma forma, eles estão gestando um projeto de casamento. Futuro e permanente. Em partes, como eu falei, cada vitamina no seu tempo. Isso, mas algumas vão servir cada vitamina no seu tempo. Sim. E tem gente querendo tomar vitamina na hora errada. Sim, vai ser aleatório, né? Vai ser aleatório. Então, para o solteiro, se o primeiro item aqui for sexo... Esqueça. Não, tem a hora certa dessa vitamina, a hora não é? errada pode matar. A hora errada dá muito problema. Né? Vai dar deficiência de vitaminas, não de eficiência para o organismo, né? Ok? Então, assim como todas as etapas se precisa da vitamina para o casamento também. Peguei aleatório, nossa, peguei logo... Uma pílula das trevas. Espera uma pausazinha, eu quero mandar um abraço para o Gilson Neto, ele é guitarrista da cantora Cláudia Leite, ele está acompanhando nossa live aí. Opa, que prazer! O homem do axé! O homem do axé, meu irmão. Um grande abraço aí, guitarrista. Vamos dar as vitaminas aí, que com certeza essa turma também precisa, né? E com certeza ele é alvo de oração da mãe da Cláudia. Oi? A mãe da Cláudia tem uma experiência com Jesus e ora pela filha dela e deve orar por toda a banda também, né? Com certeza. Amém. Então você está recebendo oração e nem sabe, talvez, né? Bom, vamos lá. Essa pílula aqui... vamos lembrar que é aleatório. É aleatório. Tô pegando aleatório. Mas é bom. Essa aqui é bom, não tem época nenhuma. Porque não é uma pílula, como nós vimos lá aqui... As pílulas, elas enfraquecem. Que enfraquecem. É que aqui, se eu mostrar, vai sair o espelho, vai sair ao contrário. Gritaria. Eu tô aqui com o copo da Conac, tá? Que também acho que vai sair o lobo ao contrário. Logomarca, logotipo da... Peraí. Então, nós temos aqui o copo exatamente para vitaminarmos. Peraí, isso. Também tem espelhado, sai ao contrário. Tá aqui. Ok?
Então, o que que é o casamento? É exatamente essa junção aqui de atividades que a CONAC apresenta para todo o Brasil. É o compromisso da aliança, né? Então, vamos lá. A gritaria em algum momento desse relacionamento. Vamos pegar desde o namoro. Se começar a gritar, já não bota na vitamina não, porque não vai resolver, né? No copo para vitaminar. A gritaria não faz parte, né? É a pílula que vai enfraquecer. Então, ela não vai entrar no nosso copo ou na nossa aliança de compromisso aqui. Vamos ver outra coisa aqui. Pastora, só um pouquinho. Um pouquinho mais sobre gritaria. Só uma coisa. Quando um dos cônjuges usa o argumento de que grita para ser ouvido pelo outro. Não eu ouve. Grito porque não me escuta, eu grito porque não me compreende. Nem assim vale, né? Nem assim vale. A gritaria normalmente só exacerba, leva os nervos à flor da pele de ambos e não se chega a lugar nenhum. E não se ouve. Não se ouve. Então vamos tentar, se a situação só vai parecer que vai se impor em virtude da gritaria, então não fale nessa hora. Deixa para conversar em outro momento, com calma, controle, né? Porque isso vai virar uma briga mesmo, né? A gritaria vai trazer uma briga, porque, infelizmente, é uma obra da carne. E toda obra da carne o inimigo potencializa e espera essa brecha para entrar. Tem uma frase que... Da gritaria pode vir a briga, da briga pode vir a violência física e não vai acabar bem. E ninguém vai se entender e nós não vamos chegar a um denominador comum de forma nenhuma. Então, se vê que a gritaria está suscetível, porque dependendo do temperamento é isso que acontece. Então, não fale nessa hora. Vamos conversar outra hora. Se calar, os ânimos vão ser serenados e, enfim, numa outra oportunidade, então vai se conversar com calma. Tem uma frase, Amém? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: quando começa a gritaria é porque a razão acabou. Né? Já acabou. A frase é até de um político brasileiro que já partiu, atribuída a ele, que diz isso: quando começa a gritaria é porque a razão acabou. Né? Então, fica aí o recado. Exatamente. Eu vou pegar esse aqui, amor. É o começo de todas as coisas. Vocês até falaram na outra live, há 2 semanas atrás. Então, por que aconteceu esse casamento? Nós acreditamos que aconteceu porque exatamente o amor aconteceu. O amor aconteceu nos corações, o amor aproximou as pessoas, o amor fez com que um quisesse ter uma vida comum, né? Juntos. Então, tudo começa com o amor. O amor é bom para o casamento em todas as etapas da vida, do começo ao final. E esse amor ele tem que ser cultivado, como nós também já vimos aí. É algo que ele pode ser enfraquecido ou fortalecido. E nós vamos falar algumas coisas aqui que pode melhorar esse nível de amor. Porque tem casais que, ao passar dos anos, eles acabam se acostumando um com o outro e não cultivaram mais o amor. E o amor acaba. Assim como a fé que gasta, né? Porque a fé gasta, por isso que a gente tem que estar sempre renovando através da palavra, para a fé vir sendo renovada, o amor também se gasta. Né? Então ele tem que ser renovado. E com atitudes, com palavras, com gestos, né? Que também vai entrar dentro. Eu gosto da palavra cultivado. Cultivado. Aquela ideia lá daquela horta que tem que ser cultivado, tem que tirar o mato. A erva daninha. Limpando, né? Limpando. As pragas. Tem que aguar na hora certa. Regando. Regar, cuidar, né? Tirar o que está prejudicando. E é isso que a gente acaba esquecendo no dia a dia. Né? Então, eu queria até fazer um parênteses sobre o amor. O amor é uma coisa muito vasta, mas para dentro do relacionamento tem que ser algo de reciprocidade. Uma pessoa só amando sozinha é muita dor. É muita dor. Então, por isso que tem que ser renovado de ambas as partes, para que se haja continuidade e que tenha reciprocidade. O amor e reciprocidade é a aliança, é o casamento. A senhora falou aí de cultivo, inclusive eu escrevi aqui, depois o pastor Daniel
frisou aí a própria palavra que a senhora havia citado e eu havia escrito, que era a questão do cultivo. Então, a falta do cuidado desse cultivo faz com que o amor mingue e até desapareça. Acabe. Né? Sim. Então, a gente pode pensar também que um casamento que está na UTI, há uma chance de se começar um processo intensivo, como diz a palavra UTI, é uma terapia intensiva, ele pode ser também restaurado, renovado, recuperado, pode. Então, pode sim. E é esse tem que haver um propósito. O propósito. Da CONAC, o propósito... que é a Coordenadoria Nacional de Casais Exatamente. Que é justamente não somente cuidar de quem está começando, mas trazer uma palavra de ressurreição para aquelas famílias e casamentos que estão morrendo. Né? Exatamente. Pronto. Eu acredito nesse novo frescor de sentimento. Deus pode fazer isso. Deus pode trazer um novo frescor. Tudo depende do posicionamento, do desejo e da vontade de ambos de fazerem isso. Mas com entendimento que vale a pena. É um investimento que vale a pena. Sempre. Em qualquer circunstância, sempre vale a pena insistir nesse amor. Começou com amor e não é para terminar em amor. Vai continuar em amor. Uhum. Amém? A Marli Ferreira está aqui falando que o amor é que nem uma planta. Se não for cuidado, morre. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. Joga fora. Essa vitamina aqui vai para o copinho da CONAC, sim, vai para a aliança, vai para lá para dentro. Mas ainda sobre o amor, no que vai para a eternidade, a fé, a esperança e o amor. E o amor. É o que vai para a eternidade. Exatamente. De tudo, hein? De tudo, né, pastor Fonseca? Como? Em todos os sentidos, né? O homem com as suas glórias, com as suas conquistas, com as suas realizações, tudo isso fica. O que vai para a eternidade é a fé, a esperança e o amor. E o próprio Deus se coloca como sendo amor, né? Deus é amor, está lá na Epístola de João, né? É a nossa base, né? Uhum. É a nossa base. Então joga fora a gritaria que faz mal para o organismo chamado... Já foi para o lixo. E o amor já foi para a nossa aliança aqui, né? Tá nosso compromisso aqui. Do nosso copo. Olha lá. Temos aqui a companhia, ser companheiro. É muito importante também. Importantíssimo. Eu costumo dizer que eu acho tão feio, porque companhia em todos os sentidos. É na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança ou na tempestade, na alegria, na riqueza, na pobreza, na riqueza, na pobreza, enfim. Na pandemia, em toda e qualquer circunstância, até que a morte nos separe. Na pandemia ou fora da pandemia, porque tem muitos casais se separando agora, né? Tem muita gente que essa convivência está intensa, né? Tá intensa. Mas a companhia, porque quantas pessoas começam muito simples com a vida, o casal, e quando eles conseguem chegar a algum patamar melhor, aí resolve mudar de parceiro. Como assim? Mas aí é uma sociedade? Não é uma sociedade. Mas você já foi para o ápice do problema. Mas né? é um dos problemas. Quando muda de parceiro, porque a coisa já implodiu. Mas tem gente que entende que aquela mocinha linda que casou não é a velhinha para se envelhecer? Ou vice-versa? Com certeza. Ou vice-versa? Então, essa questão da companhia, e dentro do nosso curso conjugal, até nós trabalhamos isso aí. Então porque está envelhecendo não serve mais. Pois eu acho tão bonitinho os velhinhos juntos. Quando eu vejo um velhinho agarrado, um velhinho com a velhinha andando de mão dada, significa o quê? É esse companheirismo, esse amor que nunca acabou, que sempre foi trabalhado a vida inteira. A gente escuta aquelas histórias assim, ele era velhinho, morreu, aí logo depois a mulher morre. Porque eram muitos anos de convivência. E era uma dependência emocional, de companheirismo. Quando as pessoas se vê sem, ela realmente se fragiliza a tal ponto de não ver mais
Por que viver? Aconteceu isso com meus avós, tanto paternos como maternos. Então, meus avós faleceram primeiro e logo na sequência minhas avós assim acabaram partindo e sem motivo por causa de uma doença, simplesmente pela ausência, pela falta de sentido da vida, né? Aí isso mesmo. E aí é o companheirismo na hora da enfermidade, na hora da necessidade, aí na hora de quebrar, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Então, dessa compreensão de ter esse companheirismo nessa hora, inclusive, de quando não se tem mais o que se tinha antes, o que se possuía antes no sentido material da vida, né? Então, manter-se nesse companheirismo em todas e qualquer circunstância. Ainda sobre companhia, né? É interessante, a pessoa se casa para ter esposa como companheira. Exatamente. Mas aí depois ele elege os amigos dele lá do futebol como companheiros. O futebol passa a ter prioridade. Não somos contra o marido ter o seu momento de entretenimento e lazer sadio. Tá? Ou a pescaria passa a ter prioridade. Não, a prioridade é o cônjuge. E vice-versa. A prioridade é o cônjuge. A melhor companhia. A melhor companhia é o cônjuge. Pastores, né? E hoje tem um aparelhinho que está roubando a companhia dos casais, que é o celular, as redes sociais. Né? Se nem conversa mais, né? Exatamente. É os amigos virtuais, ou é jogos virtuais, ou outro tipo de relacionamento muito frio, né? Distante. Estão no mesmo espaço, mas separados, distantes. Exatamente. Deixa eu só fazer aqui uma saudação ao pastor Cosme, secretário de Missões, está chegando aí na nossa live. A Adilaine, coordenadora estadual lá de Brasília, né? Também, pastora Adilaine está chegando. As pastoras. O pessoal da região 204 daqui, né? Está também nos acompanhando. Enfim, Deus abençoe a todos. Não dá para a gente ir citando todo mundo, mas de vez em quando dá para a gente falar de alguns. Então, vamos lembrando que essa coisa que a senhora falou de companhia foi um dos motivos que fez Deus criar a mulher, né? Exatamente, que o homem estava só. Uma companheira, Deus falou para Adão, né? Então, as mulheres precisam também compreender o seu papel. Eu sei que vai chegar a hora aí também do homem, aliás, já chegou na questão do futebol, né? Mas é bom frisar isso, né? O motivo da existência de alguma coisa, o propósito para o qual alguma coisa foi criada, né? 256, região de Camaçari, chegando aqui com a gente. Então, a mulher foi criada para ser companheira do homem. E lá em Amós, né, a Bíblia diz como é que vão andar dois juntos? Como duas pessoas serão companheiras, né, se elas não estiverem de acordo. Então, essa coisa da companhia, eu não sei se vai ser uma vitamina à parte ou já está aí injetada nessa pílula aí nessa vitamina, mas ela vem acompanhada aí de concordância, né? Ou seja, de um desejo recíproco de andar um ao lado do outro. Exatamente. Ainda sobre a questão do celular, hoje nós temos um problema gritante do feminicídio e também do homicídio por causa das relações conjugais. Quase sempre, se nós formos analisar estatisticamente, tem o celular, o viés do celular. É o departamento pessoal, particular, né? Departamento pessoal. No casamento não tem departamento pessoal. A senha do meu celular, a minha esposa tem acesso à senha do meu celular e vice-versa. Conosco é a mesma coisa, pastor. Nós somos companheiros. O meu está até sem senha já. É a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. E então, não tem um departamento pessoal. Porque a partir do momento que eu tenho um departamento pessoal, eu já me individualizei. E deixou de estar na companhia. Mas o senhor sabe que... Licencinha, desculpe, sobre o argumento de que eu tenho a minha privacidade, né? Então, é assim que eu argumento, mas o celular é meu. Por que ele tem que pegar? Por que eu tenho a minha privacidade? Era isso que eu ia dizer. Esse é o discurso que o mundo tem empregado, entendeu? Que as empoderadas têm falado, né? Ou seja, eu sou casado ou ela é casada,
mas ela tem a sua individualidade. Acho que está violando, então, invadindo. Tem muito disso, e isso dentro das igrejas, pastor. Porque nós vamos ver dois comportamentos aí. O marido não pode pegar o celular, não pode, porque está desconfiado, não pode nem tocar, porque é meu, não pode pegar. Então a gente tem muita gente casada no papel, mas com uma cabeça e um estilo de vida de solteira. Então isso aí é um problema que a CONAC vai ter aí para tratar quase 200 milhões. Gerando referência. A gente vai ter que gerar referência. Exatamente. Em nome de Jesus. Agora, tem dois comportamentos. Se é um ciúmes excessivo, a desconfiança sem ter o porquê. Tem paranoia, né? Porque tem gente que, infelizmente, é por esse lado. Então, essa quer ser invasivo e etc., porque não confia, porque não tem segurança e acaba, então, trazendo esse problema. E, às vezes, é uma doença que precisa ser tratada. É uma doença que precisa ser tratada. Às vezes, é algum trauma que passou lá atrás e que está trazendo para o relacionamento, enfim. E o aspecto também, como foi dito, mas a minha privacidade. Olha, eu entendo que tudo que me leva a não partilhar com meu marido, no caminho, é pecado. Amém. Tem pecado. Por que ele não pode ler o que eu leio? Por que ele não pode ler o que eu falo, o que eu escrevo? E vice-versa. Se eu não tenho nada ocultado, então é algum caminho de pecado. Eu não estou falando só de adultério, não, eu estou falando de coisas ocultas. Às vezes lá é uma compra que está fazendo que não está compartilhando, que não quer compartilhar, né? Porque talvez o cônjuge vai falar, olha, não é o momento, não é a hora, né, de gastar com isso, e a pessoa então está fazendo ocultamente. Ou emprestando dinheiro, ou dando dinheiro para alguém, emprestando cartão de crédito. Exatamente. Então, se é oculto, tudo que vem, a questão dessa ocultação é porque tem um caminho de pecado. Dr. Mike Murdock fala assim que o segredo é o começo da separação. A ideia é mais ou menos essa. Né? É por aí mesmo. Então, quando começam os segredos, a coisa que não pode ser revelada, já é o começo da separação. Então, isso é uma coisa para todo mundo parar para pensar. Se tem esse tipo de comportamento, parar para pensar. Porque isso aí, inclusive, é um alerta do Espírito Santo. Espera um pouquinho, por que eu não posso compartilhar? É porque isso aqui pode me levar a um poço profundo, que depois eu vou perder tudo que eu conquistei até hoje. Então, é uma coisa para se pensar. Então, não tem por que fazer ocultamente. Tudo que é oculto do meu parceiro, porque nós somos um. Nós somos um. Senhas bancárias. Senhas. Cartão de crédito. Eu tenho uma esposa maravilhosa, viu, Fonseca? A minha também. Ela tem o cartão de crédito com bom limite, até porque a gente tem que fazer viagens internacionais, né? Mas é maravilhoso, porque nós nunca ultrapassamos limites. Porque o excesso de crédito é uma tentação. Estou aqui com o crédito, tá fácil, é só digitar uma senha e tá feito, né? Mas Deus tem sido muito misericordioso, que nós fazemos tudo consensualmente e não avançamos limites. Então ela tem acesso às minhas senhas, eu tenho acesso às senhas dela, cartão de crédito, cartão de débito, nós vemos aí paz administrativa. Nenhuma compra aqui em casa, menor ou maior valor, é comprado sem uma conversa. Tudo é muito direcionado, conversado, vermos esse orçamento, a possibilidade, tudo tem diálogo. Porque se der uma fora, vai ser os dois prejudicados, não é? Tá bom? Entre nós então, vamos também lá, não temos esse problema. Hoje mesmo ela usou o meu cartão, porque o dela estava apresentando um probleminha no chip, e ela foi levar o nosso cachorrinho para veterinário, né? Para uma clínica. E aí usou o meu cartão, a minha senha lá, as despesas com o Bolt, né? Que é o nosso cachorrinho, e as outras coisas que tiveram que ser feitas hoje. E tem outra coisa, quando eu saio com o nosso filhinho caçula, né? 15 anos. Que está acompanhando a gente aqui, ó, Antônio Hugo. Aí ele
pede para comprar alguma coisa, eu falei, não, vamos ligar para papai, pergunta a ele se pode, né? Isso. A cultura da família. Ele fica irritado, eu digo, não, vamos ligar e perguntar a papai se pode, se ele autoriza. É certo? Porque as compras dele geralmente é chuteira da Nike, então precisa assim de alguém entendi. passar por E olha, uma alçada, entendeu? Aí eu dou se pode. E quando a bênção vem, Na a bênção minha vem... época era quichute, eu não sei se tinha aí no sul. É conga. 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 Será que alguém sabe o que é conga, gente? Não, Bem é chuteira da Nike, é que o Cristiano Ronaldo... É porque ele viu? É porque quando ele vai para Baba, é Baba que se diz aí, né? Exato. Quando ele vai para Baba, ele é craque lá na Baba. Pior que é. Pior que colocaram na cabeça dele. Aí pronto, ele quer a última chuteira do Neymar, a última do Messi, a última do Cristiano. Meu Deus. Aí eu pergunto, é uma centopeia? Quantas chuteiras você precisa? Né? Mas eu digo, ó, Dulce, pode autorizar, pode, porque senão, pastora, né, entra no descontrole e aí gera confusão e briga. Sim. Tendo a bênção dupla, né? Ele está escutando, então vou falar. Quando a bênção do papai e da mamãe, o negócio rende mais. Com certeza. Vem com a bênção dupla, né? Então vamos lá, companheiro, vai para o nosso copo. Essa aí é a vitamina da companhia. Companhia, essa entra. Na companhia, tá no copo. O nosso copinho também. Bota o canudo para ficar... Isso. Estamos colocando. Quero mandar um abraço para o Marcos e a Lúcia, lá da Igreja Sede Estadual, cujo o pastor titular é o nosso presidente, pastor Valdemar Jacinto Costa. Amém. E eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para ele e para a esposa dele, pastora Maísa Barcaro Costa. Né? Provavelmente, ele nem tanto, que ele não é muito ligado aí a essas coisas virtuais, mas a pastora Maísa acompanha. Ou talvez né? filha dele, ou talvez né? a Gislene está nos acompanhando aí. Então, um abraço para os irmãos lá da Igreja Sede Estadual. Deus abençoe o pessoal, você. a liderança de casais, o César e a Eva, né? E liderança e coordenadores também regionais da região da Vasco da Gama. Né? Então, um abraço para eles e para o Marcos e a Lúcia que estão nos assistindo. Próxima e o vitamina. que vem aí é vitamina ou é uma pílula que enfraquece? É pílula de enfraquecimento, né? Lazer. Lazer. A lazer é vitamina. Lazer. Lazer é vitamina. Lazer é uma vitamina. Isso. Tem que ter direito ao lazer. Com certeza. Pastora, mas eu ganho pouco. Como é que a gente vai fazer com o lazer? Tem tanta coisa para se fazer, mesmo ganhando pouco. Verdade. Eu costumo dizer que até aqui na minha cidade, né? Tem a praça. Vai comer pipoca na praça. Isso. Pastor, mas sabe quanto está custando a pipoca lá no pipoqueiro? É muito caro, dá para comprar 3 pacotes de... O valor que eu pago a pipoca, eu compro... Dá para fazer 50 pacotes de pipoca na minha casa. Então faz na casa, carrega, leva e come na praça. Eu aqui recomendo comer acarajé, né? Aí é chique demais, né? Da igreja que fazem acarajé. Aí é bom demais. Vocês verão que a gente não está exagerando. Então, vai comer acarajé. Aline Barros mesmo, quando vem aqui, tem que ir entrar aqui no nosso bairro. Entra no nosso bairro para comer esse acarajé. Que legal. Como diria... Vocês vão comer o mesmo acarajé que a Aline Barros come aqui em Salvador. Viu? Mas como diria o Johnny S., que é meu genro, é produtor musical e músico da Aline Barros. Pode perguntar a ele. Ele diz assim, aí é um outro nível de adoração. Pois é. Você sair de pipoca para acarajé. Pois é, né? Aí vou fazer... Vou começar a falar de frutos do mar, né? De camarão, eu vou ficar bem quieto. Malemar tem rio aqui, gente. Mas, pastor, esse assunto, a gente... O lazer. Tá uma delícia essa conversa, né? Mas alguém eu, durante aqui, muitos... tô amando o Conac. Mas durante muitos anos, pastores, durante muitos anos, eu vou aqui fazer uma revelação. Eu sentia, não sentia paz em tirar férias, por causa do compromisso da obra e da igreja. Já pedi perdão para minha família por conta disso, porque acabei muitas vezes cerceando o lazer deles por causa da minha extrema responsabilidade com a obra. Precisou passar décadas para que eu visse a importância do lazer. Somos dois, né? A primeira vez que eu fiquei
45 dias fora da minha casa foi uma coisa compulsória, porque eu fui para a Europa. Aí não tinha como. Aí nasceu neto, né? Não tinha como. 45 dias na Europa. Depois eu descobri que foi muito bom e que Deus cuida da obra. Mas não ficou, não. Não, mas foi perto. Eu que fiquei com ele, ficou 20. A mulher é detalhista, sabe tudo. Ele foram 20, eu fiquei 45, porque nasceu neto, ele ficou 20. Então, Deus cuida da obra, né? E hoje eu aprendi. Até essa própria pandemia, nós somos obrigados a ficar reclusos. É o que ele fala. Todo o nosso ativismo, e nós não temos tempo para nada. Eu fiz até uma postagem no Facebook que, de alguma forma, Deus está nos dando direito a um ano sabático, né? Sem aquela paranoia de reunião, de encontro, disso, daquilo. Tem que fazer evento, não sei o quê. Então, a gente está num ritmo de primeira marcha e, de alguma forma, Deus está nos dando um tempo em casa. É claro que a gente está trabalhando, né? Pensando o ócio. Tem até um autor que apregou, né? O ócio criativo. Então, de alguma forma, a mente começa a ter novas ideias. Então, Deus está nos dando... Ter uma adequação. Né? A gente pode encarar de duas formas. Uma como uma prisão domiciliar, né? Podemos encarar assim, estamos presos em casa como criminosos que foram privilegiados com o regime de prisão domiciliar. Ou podemos encarar assim, olha, Deus está nos dando um ano sabático, tudo bem, sem direito à viagem de avião e outras regalias por causa de alguns governantes, mas a gente está tendo esse privilégio, né, de poder dar uma respirada, olhar os lírios do campus e essa coisa toda. Então, olhar dessa maneira nos leva a sofrer menos. E a gente vê que Deus, como o senhor falou, cuida da obra de uma forma ou de outra, né? Deus, Jeová Jiré se manifesta e os compromissos são honrados. E é uma prova para a gente saber realmente quem está conosco. Tem uma frase que diz, mais do que importante do que a guerra é saber quem está do nosso lado. Então, esse é o momento que muitos pastores realmente vão saber quem está do lado dele, né? Ou quem eram aquelas pessoas que vinham simplesmente com interesses de sugar, de extrair, mas não eram comprometidas com o reino nem com o ministério pastoral. O apóstolo Paulo cita isso em 1 Coríntios 11, no texto da ceia, né? Quando ele diz assim, até importa que haja dissensões entre vós, para que os sinceros se manifestem. Exatamente. Então, tempos de crise é tempo das pessoas se revelarem. Né? Mas o lazer... E acima de tudo, o Senhor é o Senhor da obra. Tá, pastores? Exatamente. Ele é o Senhor da obra. E Deus tem prazer então, no nosso descanso, né, pastores? E descanso é mandamento. Exatamente. Deus tem prazer, é algo que é saúde para a nossa vida. O lazer, o descanso, ele gera saúde para a nossa vida. Né? A gente que tem vem direto de agendas cansativas, exaustivas, quando a gente para assim, é para revigorar, voltamos e descanso é um mandamento que a gente negligenciou por muito tempo por causa de questões religiosas, mas independente do dia em que ele aconteça, ele é extremamente necessário. Eu costumo dizer que tudo pode ser o melhor equipamento, ele precisa parar para ser recarregado. É verdade. Para ser melhor carro, o melhor smartphone, enfim, precisa dar um tempo para ser recarregado. E, às vezes, nós nos esgotamos. Muita gente pensa que pastor, na realidade, não faz nada, né? Mas a gente que conhece que a nossa vida não se resume aos 40 minutos da mensagem, mas depois da mensagem... E antes? Né? É igual aquela visão, muita gente pensa que o repórter, o apresentador do telejornal só chega na hora para dar a notícia dos 30 minutos ali do telejornal. Está se atualizando lá. Cedo na redação. Sim, exatamente. Eu quero fazer uma pergunta para os senhores. Como que um dos cônjuges, pode ser o esposo, a esposa, pode influenciar ou convencer um ao outro de sair? Porque existe um problema que, às vezes, geralmente é a mulher que reclama disso. Eu quero sair, mas meu marido não quer sair de jeito nenhum. Como é que ela pode levar o marido a vencer esse ostracismo e sair para passear?
Teve uma que me falou assim, ó, ele não sai nunca. Quando sai, é só para ir para casa da mãe dele e volta. Não é que ela reclame, não é que ela reclame de ir na casa da sogra, mas ela quer ir para outros lugares. Como faz? E às vezes é a mulher que não gosta de sair, o marido quer sair e ela não gosta de passear. Como vencer isso? Então, às vezes, também é da cultura familiar. Tem gente que, às vezes, muito ligado, e a Bíblia fala que tem que deixar pai e mãe se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne, e isso está ligado também. Não que aqui nós não devamos visitar os pais, com certeza, mas isso não pode ser prioritário, porque, outra coisa, talvez esse casal, ou essa pessoa que não gosta de sair, não tenha descoberto esse valor dessa saída. Quando nós proporcionamos aquilo que a outra pessoa precisa, o cônjuge no caso, nós estamos melhorando para nós. É algo que volta para nós, porque a pessoa vai estar mais feliz, a pessoa vai estar satisfeita, né? E nós vamos conhecer um outro lado, até às vezes, que a gente nunca vê, porque não saiu daquele quadradinho de sempre. Então, se eu proporciono a outra pessoa, né, eu vou descobrir coisas melhores, porque a pessoa vai voltar mais feliz, vai voltar mais realizada e vai refletir no relacionamento. Agora, como convencer? Oração. Porque tem gente que fica com raiva dessa resposta, porque acha que é clichê, né? Tá me dando para eu... mas é. Porque é complicado. Como que você muda pessoas? Você não muda as pessoas. Elas são o que são. Agora, o Espírito Santo muda as pessoas. Porque nós somos transformados. E isso então, a primeira coisa é oração. Isso quando nos permitimos a mudança, né? Ainda tem a mudança. É consensual, né? Agora, a minha cunhada, a falecida pastora Filocina, dizia o seguinte, que barata se pegava com açúcar. Com açúcar. Barata se pega com açúcar. Então, se eu for na base da briga, eu não vou conseguir jamais. Pera um pouquinho. Era um ditado baiano, viu? Ela é baiana. Porque a minha irmã era baiana de Campo Formoso. Tá? Só para o pessoal se situar, é mãe na fé do pastor Mário de Oliveira. O pessoal se situar. Pastora Fidelcina de Oliveira Clarino. Ela era amiga da ela era o quê? da Margarida. Pastora Fidelcina. Como? Pastora Fidelcina. Irmã. Minha irmã. Irmã mais velha. Eu sou irmão Castilho. Ela já foi citada na convenção nacional. Sim, muitas vezes. Então, ela no seu baianês, ela dizia, barata se pega com açúcar. Então, se ficar na briga, popular, né? Cobrando, né? Não vai chegar muito longe, não. Então, a oração é o ponto importantíssimo, porque é Deus quem faz a obra mesmo, o Espírito Santo que convence a necessidade do outro. E jeitinho, a barata, né? Se pega com açúcar. Jeitinho, carinho. Então, com muito jeitinho. E assim, não vai falar já sair para muito longe, vai para perto, começa saindo perto. Né? Começa saindo perto, vai mais próximo, assim, para a pessoa ver, você voltou feliz. Olha, voltou diferente. Às vezes não vai perceber na primeira, mas na segunda, na terceira vez, vai ver que houve um reflexo dessa atitude, né? De ter cedido esse espaço. Então, e às vezes, também, às vezes não, com certeza, não aproveitar excessivamente desse momento no sentido de esgotar. Se a pessoa já não é acostumada a sair, aí pega e já quer ficar e ficar o dia inteiro. A pessoa vai voltar nervosa. Não me chama mais, né? Não me chama mais. Ou então leva para 25 de março. Nada. Não, aí é para separar mesmo, né? Nada. Eu me lembro que uma vez... Mas aí nós estamos falando de lazer, né? Mas um lazer aí. Me convidou para ir para 25 de março. Quando eu desci a ladeira e vi aquela multidão parecendo o Carnaval de Salvador, eu digo, olha, se você quiser ir para realizar seu sonho... Pastora Marília, quem será que fez esse convite, Pastora Marília? Não dá para mim. Ok, pastor. Fazer que minha senhora. Pois é. Fazer que minha senhora. Quando eu desci a ladeira e vi aquela multidão, não vi um metro quadrado de asfalto, parecendo... o Carnaval de Salvador, faltando o trio. Alguém disse aqui, o Davi, 25 de março eu tô morto, tô fora. O Davi lá de trás. Aí eu disse, não dá para mim não
Prefiro Ô, pastor. Olha o que meu marido vai falar. Olha o que ele vai falar. Pastor Fonseca. Olha o que ele vai mas falar. Mas a 25 de março, ela traz um estado de humor tão bom na mulher, sabe? É um efeito inverso aos homens, né? Mas que vale a pena nós armarmos sacrificialmente. Ele diz quando a mulher é solta na 25 de março, é como ela ter um orgasmo. É assim que ele diz. Voltamos no meio do caminho. No meio da ladeira. Não conheço a 25. Mas às vezes, viu? Tática de 25 de março. Na ladeira Porto Geraldo. Pastor, tática de 25 de março. Como nós somos em São Paulo, né? Estamos habituados a frequentar 25 de março. Então nós marcamos um local. Olha, aqui nesse local eu estou aqui, daqui 2 horas estou aqui. Então ela fica livre, com o cartão de crédito. Para ficar alegre. Exatamente. Então ela, com o cartão de crédito disponível, eu pego uma boa revista, um bom jornal. Até uma vez eu estava lendo o jornal da 25 de março, e eu tinha ido em alguma coisa lá na igreja sede, em São Paulo, e eu estava de terno. E o pessoal, os camelôs, eles acharam que eu era policial. Olha. Porque ele ficou dentro do jornal parado ali, ele pegou um banquinho de uma das lojinhas, falou, posso sentar aqui? Ele falou, pode. Ficou na rua, assim, na calçada, no banquinho, e o pessoal tudo desesperado assim. E aí vieram perguntar no para final, depois de 2 horas, já viu com eles conversam, ali uma sociedade secreta, né? Aí o cara falou, você é a polícia? Eu falei, não, sou pastor. Que pastor nada, você é a polícia. Eu tirei o documento da credenciação. Sou pastor. Aí o cara falou, é pastor. Pode vender que ele é pastor. 25 de março opera milagres. Então vamos lá. Lazer precisa ter, nem que for fazer piquenique no quintal. Tá bom? Pronto. Brincar de banho de mangueira, pegar, não sei se ele chama mangueira, esguicho, como é que chama? Isso. Esguicho. Vamos brincar os dois lá no quintal com a mangueira com esguicho. Inventem. Mas tem que ter o lazer. A brincadeira já está indo para outra pílula já, viu? É verdade. Pois é. Mas tá vitaminando, não é? E outra... O pastor Fonseca acabou de ter uma premonição. Mas é assim. Quer melhorar, vai vitaminar, vai acabar combinando no que precisa, tá? Então, lazer tem que ser criativo. Se não tem dinheiro, se não tem recurso, vamos ser criativos, né? Vamos conversar. É uma coisa que já tem que ir pensando e trabalhando a mente para quando acontecer, fazer da melhor maneira possível, mas deixa eu fazer tá bom? um debate não que a gente não está debatendo aqui, mas fazer também uma outra colocação de uma outra perspectiva. Se falou muito dos homens, na realidade os homens não tem essa, tirando o futebol ou alguma outra coisa, mas não tem essa demanda pelo lazer como a mulher necessita, né? Pelo menos, até porque talvez eles passam a maioria do tempo fora de casa, então quando eles chegam em casa, a casa é o refúgio, aquele momento de descompressão. Enquanto para a mulher que está em casa, o tempo todo em casa, o dia inteiro, a saída é o alívio, é o escape. Mas também a gente vê, inclusive pastoreando aqui na igreja, tem muitas mulheres que elas perderam esse desejo pela saída a partir do momento da maternidade. Então, os filhos, eles tomaram a ordem de prioridade, tomaram o espaço. A mulher, de alguma forma, perdeu... como é que eu posso colocar? Perdeu o lado... sexo, o lado mulher, o lado de conquista, do desafio para o marido, né, de romantismo, e adotou 100% o lado materno. Então, tem casos que é o marido que gostaria de ter uma noite. Às vezes a gente vê quando tem um retiro, a mulher diz, eu não posso sair, a casa vai ficar sozinha, isso mesmo. O filho não vai ficar com quem. Então, a coisa hoje está meio a meio. Isso né? mesmo. Então, não é um problema. Algum tempo atrás, o problema seria só por parte dos homens, mas hoje muitas mulheres também não são chegadas. É verdade. Essa coisa do sedentarismo é algo que está atingindo os dois sexos. E no aspecto de essa coisa da maternidade e de transferir até parte desse sentimento, né, somente para os filhos, eu vou dizer uma coisa: os filhos são herança do Senhor.
nós vamos prestar conta como estamos cuidando deles, formando, nós temos toda uma responsabilidade, é um privilégio muito grande, mas eles não são nossos. Eles não são nossos. Os nossos filhos, nós temos que ensinar, inclusive, eles a voarem. Cuidar, formar, e vamos estar aqui. Quando houver uma necessidade, sempre vamos estar presentes na vida deles. Como mas eles... flechas na mão do valente. Na mão do valente. Então, nós temos que criá-los para que voem, não que fiquem embaixo da nossa saia. Não faz muito tempo, eu fui numa reunião aqui na cidade com alguns pastores da cidade, e uma pastora casou 2 filhos, ela tem 3 filhos, e ela começou a conversar comigo, assim, como se eu vivesse esse drama, né? Porque eu tenho uma filha, como vocês sabem, mora na França, a outra filha em São Paulo. O Caio, nesse momento, está aqui conosco, mas o Caio também provavelmente vai embora. Provavelmente não, ele vai embora, né? Ou para a Itália. Ou para a Itália ou para a Inglaterra. Então, ela veio conversar comigo assim, com aquele peso dessas distâncias. E aí ela me falou, inclusive, se queria, olha, eu fui para um lugar para ser tratada e tal, porque essa coisa do ninho vazio. E aí eu fiquei olhando assim nos olhos dela, eu falei, meu Deus, como ela está sofrendo. E são filhos homens, né? São filhos homens, meninos preciosos, valorosos. E eu falei, olha, pastor, eu não passei por isso. Por quê? Porque nós temos que ter uma preparação. É isso. Com esse entendimento, os filhos não são nossos. Eles são do Senhor, herança do Senhor. E os nossos filhos são melhores do que nós. E eles vão atingir alvos e metas muito maiores que as nossas. Recebe em nome de Jesus isso. Amém. Então, por que eu vou prender na minha barra da minha saia? Quero que perto de mim super proteger. Eu não vou formar cidadão com formação que deveria ter, de maturidade, de entendimento da vida. Eles têm que aprender com a vida também. Nós vamos ensinar o que podemos e o resto eles vão aprender sozinhos. Então nós temos que liberá-los. Agora, essa super proteção vai destruir o relacionamento e no final quem fica junto são os dois. É isso. Porque os filhos vão voar e vão para longe. Pior né? que quando esse processo de voo, né, de saída do ninho acontece, aí os dois, né, o marido e mulher, se encontram como 2 estranhos. Porque durante toda a vida, né, ele foi negligenciado pelos filhos, né? E aí, quando acontece a saída dos filhos, fica ali 2 pessoas que, na realidade, não tinham nenhum tipo de relacionamento. Não criaram nenhum tipo. Sim. Estavam juntos, mas não se relacionavam. Exatamente. Então, o casal, eles tem que ser prioridade. E os filhos nós vamos cuidar, nós vamos tratar juntos, mas cada um vai seguir o seu caminho. Nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer. Então, é um cuidado que você tem que tomar. Porque realmente, amor por filhos, né? E vocês vão ver com netos, é um negócio muito doido. É um amor que dói no coração da gente. Mas cada coisa no seu lugar, né? E eu estou com os meus netos, eu quando vou, e já fiquei até um tempo grande, em virtude de nascimento de neto, eu sei que eles não são meus, todas as vezes que eu tive que deixá-los, sempre é muito dolorido, né, porque você convive ali, está junto, mas o neto, no caso, não é meu filho, a minha filha agora não, ela é minha filha, mas ela é esposa do marido, né, e nós temos que virar as costas e deixar, e nem palpite dar, porque o filho é dela, os filhos são delas, né? E nem palpite dar, a não ser que seja e oferecer ajuda. E eles vão falar quando precisam, não tem que ficar enfiado, ficar entrando na vida deles, porque isso não compete a nós pais, a não ser que sejamos acionados. Então, e isso eu sempre conversei com meu esposo, nós temos que fazer todo o possível para darmos continuidade nesse amor, né, nessa companhia, enfim, porque velhinho será eu e você. E é isso mesmo. Nós começamos em 2 e terminaremos em 2. É assim a vida, né? E então eu costumo falar, filho tem que casar e ter sua casa. Cada um tem que ter sua casa, né? Porque cada um tem um sistema de vida, tem uma forma de ver. Então, cada um tem que ter o seu canto. E nós temos que... Eu oro insistentemente. O Caio, por exemplo, não casou, mas nós oramos todos os dias. Abençoando o casamento dele, abençoando o lar dele, abençoando a esposa dele, né? E que eles possam ter a sua casa própria, que eles possam... Nós temos que abençoar os nossos filhos. Essa é a nossa missão, né?
trazer Jesus na vida deles, a palavra como alicerce e base, e ensinar que a vida é isso. E a vida realmente, nós batalhamos muito, né? Todos nós batalhamos muito. E eles vão batalhar para também alcançar. A herança é depois que nós morremos. Essa herança material é depois que nós morremos, né? Então ensina a trabalhar, ensina a voar, porque é isso que vai fazer dele uma pessoa madura para a vida, né? Madura para a vida. Então, casais, invistam em vocês.